de começar essa aula, eu já quero passar aqui para você que essa aqui é uma aula muito perigosa, porque o que eu vou te passar, isso, cara, isso aqui de verdade, isso aqui recria o NAZI. Vou falar assim porque como esse vídeo vai ser upado no YouTube, a gente não toma nenhum bloqueio, né? Isso aqui recria o NAZI, isso aqui foi o que Jesus Cristo usou, foram que outros grandes líderes da humanidade usaram e são o que as grandes marcas utilizam para fazer com que você compre cada vez mais. Então, o que eu quero te passar nessa aula não são estratégicas básicas de Instagram, não são hackzinhos para você ter mais engajamento. Cara, isso aí é coisa batida. O que eu quero te passar aqui são fundamentos, são princípios para você dominar esse jogo. Porque, cara, independente da rede social que você for trabalhar, você vai aplicar esses princípios, você vai conseguir vender cada vez mais através do digital, na internet. Então, você saber esses fundamentos é o que vai mudar completamente o seu jogo. Por isso que eu fico até meio inseguro em passar isso daqui, porque essas ferramentas na mão de pessoas erradas, cara, isso aqui transforma a humanidade de um jeito cabuloso. Vocês vão ver que serão aulas um pouco mais densas, aulas um pouco mais teóricas, porque isso aqui é algo que a gente precisa saber para a gente poder aplicar na prática e fazer com que a gente se torne um líder de movimento, uma pessoa que não vende apenas um produto ou serviço, mas uma pessoa que vende pertencimento para uma causa maior. Até porque pertencimento é o que faz a gente comprar. A gente compra as coisas porque a gente quer pertencer a alguma tribo. A gente faz isso desde quando humano é humano. Por exemplo, Apple. Eu compro Apple porque eu me sinto uma pessoa mais inteligente. Eu quero fazer parte de pessoas que são mais inteligentes, pessoas mais produtivas, por exemplo. Eu quero fazer parte desse grupo. As pessoas não compram Ferrari simplesmente por ser um carrão. Elas compram Ferrari porque elas querem fazer parte de um grupo seleto da humanidade. Olha como eu sou incrível. Se a gente pega pela história da humanidade, lá quando existiam os reinos, quem que era o reino mais poderoso? Qual era o rei que tinha mais poder? Aquele que tinha mais cavalaria, aquele que tinha mais construções, mais exército, enfim. A mesma coisa, trazendo para os dias atuais, é com a Ferrari. Quando você tem uma Ferrari, você se coloca num patamar acima. Da mesma forma que os reis antigos, quanto mais conquistas eles tinham, maiores eles eram. Então, esse é o princípio da coisa. Então, quando você começa a se posicionar dessa forma, você simplesmente não passa mais batido ali pelo seu cliente, porque dessa forma você acaba ocupando um espaço mental na mente do seu cliente. Então, pegue um papel e caneta, porque essas aulas aqui serão bem completas mesmo. Eu tenho certeza que você vai ter algumas dúvidas, pode mandar aqui no comentário dessa aula que eu vou tirar todas elas, porque é para ser completo, é para ser dificultoso mesmo. Dificultoso, tá certo falar isso aí? Dificultoso é isso aí, né? Dificultoso. Porque não é para ser simples. Não quero que isso aqui seja entregue na mão de qualquer pessoa. Eu quero que as pessoas criam isso daqui, apliquem e tenham muito resultado no digital fazendo o bem. Igual aquela frase do Martin Luther King, que ele fala exatamente assim: o que me preocupa não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. O que eu vou te passar é o que os maus utilizam para fazer barulhos. E eu quero que você utilize essas mesmas ferramentas para você fazer o bem, para você falar da sua causa, para você gerar uma transformação positiva aí para as pessoas. Porque é isso aqui que vai diferenciar de qualquer pessoa do seu nicho. Isso aqui, cara, é mágico. Vocês vão ver que é mágico. Então, precisei fazer essa introdução aqui para trazer essa clareza e agora a gente vai para a minha tela aqui do meu iPad. Para você entender melhor o que eu estou falando, vou até fazer um esboço de uma pirâmide aqui, ó. Cadê? Vou fazer uma pirâmide de 4 níveis, vou ajeitar ela bem bonitinha aqui. E essa pirâmide, ela representa os formatos de comunicação hoje que a gente tem na internet. Aqui a gente tem o nível 1, que é o nível empresa. Se você está se comunicando dessa forma, você já perdeu o jogo. A empresa está se comunicando como empresa, não tem diferencial nenhum, compre de mim, é isso aqui, eu tenho esse produto, esse, vale X, Y, Z, se você quiser você compra. Você ter, cara, essa comunicação aqui já perdeu, por isso que ela está aqui na base. Se você
é uma empresa comum, se você é um empresário ou empresária comum, você já perdeu nesse nível. No nível acima, a gente tem a comunicação de marca. Aqui é quando a pessoa já preza um pouco ali pela sua marca, tem um certo posicionamento, mas não tem diferencial nenhum. É só a boniteza que tem ali. Preza ali por alguma organização no feed, por exemplo, tem lá a sua identidade visual, só que não tem muita emoção. É só uma marca bonita que está no mercado e fez ali porque tinha que se diferenciar. Da comunicação aqui de marca. A gente tem uma outra comunicação mais acima, que é a comunicação de comunidade. O que é a comunicação da comunidade? É quando você cria um grupo de pessoas, você começa a criar uma tribo e você já começa a engajar mais essa tribo. Mas ela não é o ápice ainda, porque comunidade por comunidade, até a Cracolândia é uma comunidade, se você for ver. Então, apenas tem aquela comunidade, você continua vendendo seus produtos ou serviços para aquela comunidade e não tem uma experiência única. É um grupo que você tem no WhatsApp, é uma lista que você tem específica, mas às vezes essas pessoas nem se interagem entre si, às vezes até interagem, mas é só assuntos comuns ali, então acaba sendo uma comunidade muito simples. E tem o nível mais poderoso de todos, que é o nível de movimento. Qual que é a diferença, Igão, dessa comunicação aqui, de comunidade para movimento? O movimento, ele fala de um sonho compartilhado dessa comunidade. Ele fala dessa causa, desse propósito. Você vai receber sim o seu diagnóstico de diferencial para você saber com mais clareza do que é esse seu movimento. Mas quando a gente cria esse movimento, é quando a gente fala de uma causa maior, um sonho compartilhado. Você não está mais apenas falando ali do seu produto ou serviço, igual os meros mortais aí do mercado. Você está falando de algo maior, você está falando de um sonho, de uma conquista, muito intrínseca, na verdade. Então, você acaba criando esse movimento. Então, até vou colocar aqui, que ele é um sonho compartilhado. É um sonho compartilhado da tribo. E esse sonho, ele é trazido à tona por quem? Pelo líder de movimento. Então, até vou colocar aqui acima, líder de movimento, que é quem? Ora, é você mesmo, é você mesma que é o líder, que é a líder desse movimento, dessa causa maior. É exatamente Jesus Cristo pregando sobre amor, falando sobre Deus. É exatamente a mesma coisa. A gente acaba modelando aqui o maior modelo de negócio do mundo, que é a igreja. Então isso aqui não é falácia. Isso aqui é uma técnica milenar que veio dando certo conforme a humanidade funciona. Isso aqui é como eu funciono, como você funciona, como todo mundo funciona. Então, você hoje é o líder, a líder desse movimento maior, que você vai descobrir aqui na sequência. E também você fala sobre o sonho, você tem um discurso muito forte, que é o que a gente vai construir junto também, que vai ser a primeira etapa, que vai ser esse discurso. Então, eu vou colocar aqui no meio do caminho, que é o seu discurso, que é o que você vai falar para essas pessoas, é a sua causa. Imagina lá Jesus Cristo indo em vários lugares ali, vai ali num palanque, num palco e fala para as pessoas e vai trazendo cada vez mais evangelizadores. É exatamente isso. Quando você cria o seu discurso, você acaba fortalecendo o sonho compartilhado dessa galera aqui. Terão outras mais coisas também para você completar, mas de forma bem simples mesmo, eu quero que você entenda esses níveis aqui. Tem muita coisa que envolve essa parte aqui para você criar o seu discurso, para você criar esse seu movimento que eu vou mostrar aqui na próxima aula. Mas estou passando aqui de forma bem objetiva de como que funciona isso daqui. A vontade que eu tenho é de trazer muito embasamento, muito mais história de como que a humanidade funciona. Então vou até separar aqui, vai ficar bonitinho. E temos aqui a nossa ordem. Igão, mas isso aqui tá muito romântico ainda. Isso aqui ainda tá muito boniteza. Até faz sentido, mas isso aí, cara, tá muito conversa. Quer saber que isso aqui
não é conversa e como que a gente sempre funcionou desse jeito? Vou até fazer uma ilustração aqui, ó. Vamos ver se eu ainda tô bom de desenho. Lá nos tempos antigos, como que a humanidade se reunia? Como que a gente começou até essa interação, esse relacionamento mais em grupo? Antigamente, lá na época das cavernas, a gente tinha, por exemplo, quando descobriu o fogo, né? Tinha lá a fogueira e tinha as pessoas em volta dessa fogueira. Que são essas bolinhas aqui, ó. Tinha as pessoas em volta dessa fogueira e tinha um líder dessa tribo que ele contava histórias, que ele mostrava como que a tribo devia se comportar. Líder pode ser o líder, um cacique, um pajé dos indígenas, desde a época da caverna, desde quando o ser humano é humano, esse padrão aqui já existia. Então, a gente tem o líder falando ali para os liderados, com uma fogueira, com um local muito específico. Trazendo um pouquinho para a simbologia, essa fogueira traz assim, dando um salto bem grande aqui na linha do tempo. Essa fogueira, o que ela se transformou? Essa fogueira junto com o líder aqui, onde as pessoas estavam ali em prol de uma única coisa. Essas pessoas começaram a civilização, dando um salto bem grande aqui na história mesmo, a gente começou a ir para televisão. Antes da televisão teve o rádio ainda, né? Que as pessoas escutavam o locutor do rádio ali que estava falando. Então vamos até desenhar aqui, ó, a televisãozinha. Aí aqui tinha a pessoa. Aí tinha as pessoas lá na casa dela. Vamos supor que isso aqui é um sofá. Aí tinha lá as pessoas assistindo. Tá vendo como assim? É a mesma situação. Até vou colocar líder, né? Líder aqui que tem a comunicação ativa. Que ele que passa para as pessoas aqui a mensagem. Então, cara, aqui é a parte bem teórica mesmo para você entender o fundamento, para você entender o princípio disso daqui. Então, a gente tem lá na época da caverna como que funcionava um tempo atrás e hoje a gente tem no próprio celular, né? A gente vai ter aqui, vai ter lá a pessoinha falando e tem eu lá, né? A gente lá vendo o celular, passando o dia inteiro no celular, sendo viciado em dopamina, né? Todo mundo aí viciado em dopamina. Então, isso que é a comunicação que você começa a ter para você conduzir uma massa, para você conduzir uma tribo de pessoas. Por isso que aquela aula de cliente ideal, ela é extremamente crucial para você saber quem é as pessoas que você vai evangelizar através da sua causa. Porque a partir de agora você está no universo do Perpetradores e você não vende mais só produto ou serviço. Você agora vende uma causa maior, você vende um propósito, que é justamente esse movimento que você vai criar através do sonho compartilhado da tribo, que a gente vai entrar com mais detalhes na próxima aula também, para você já completar todos os detalhes aí também. Então, só para reforçar ainda mais esse conceito de líder, como que ele funciona aí na prática. Na internet, é muito comum a gente ver o posicionamento das pessoas. E a gente só tem 3 tipos de posicionamento, que é professor, feirante e líder. Professor, feirante e líder. Então, até vou escrever aqui, ó, posicionamento. De forma bem prática aqui para vocês. Temos aqui posicionamento. A gente tem lá o posicionamento de professor. Esse cara aqui não vende nunca. Por quê? Porque o professor, ele gosta de ensinar as pessoas. Ele gosta de trazer o contexto. Olha como eu tenho autoridade nesse assunto. Olha como eu sei das coisas. Olha como você precisa de mim. Olha como eu sou avançado de forma intelectual. Olha como eu sou culto. Ele quer ensinar demais, ele quer agregar valor demais e acaba não vendendo nunca. E aqui está um erro gigante, porque isso era até algo que eu falava um tempo atrás, que na internet você não tem que agregar valor para as pessoas. O que você tem que fazer é doutrinar as pessoas aqui através da sua religião, que é quando a gente for criar aqui o nosso discurso, você vai saber exatamente como doutrinar essas pessoas. Você não agrega mais valor, você não ensina, você doutrina as pessoas para essa causa maior. É exatamente você falar de uma religião, você está doutrinando as pessoas. O que é doutrinar? É você tirar crenças erradas
e colocar as suas crenças, que são as crenças certas, né, na mente daquela pessoa. Isso é doutrinar de uma forma bem resumida. É você tirar as crenças erradas que ela tem sobre aquilo que você vende e colocar as crenças certas. É basicamente você abrir os olhos das pessoas, não é você ensinar nada. É você abrir os olhos das pessoas e mostrar para elas que existe um mundo muito maior. Então eu vou colocar aqui, ó, agregar valor. Agregar valor. Isso aqui é totalmente errado. Que é basicamente o que? Ensinar, né? Você não deve ensinar. Que é totalmente errado. Você tem que fazer o quê? Eu vou colocar aqui, ó. Doutrinar. Que é tirar crenças erradas e colocar as certas. É assim que você começa a criar um movimento. Tem até um exemplo de uma pesquisa que foi feita há muito tempo atrás e até comentado em um TED Talks. Não vou saber o nome do cara que deu essa palestra no TED Talks, que é basicamente assim. Tem um cara numa praça, de tipo um parquinho de criança assim, e ele começa a dançar. Ele começa a dançar lá, é um cara sozinho, dançando. E as pessoas em volta ali começam a ver esse cara dançando. Ele tá lá dançando. A partir desse ponto, ele passa alguns minutos ali dançando e outra pessoa que estava ali sentada de bobeira começa a dançar também. Falei, o cara tá ali dançando, eu vou dançar ali com ele. E essa outra pessoa começa a dançar também. E vai dançando, e vai dançando. Aí chega uma terceira pessoa, olha aquilo lá, tem duas pessoas ali, beleza. Vamos ver como é que é essa. Começa a dançar. Chega uma quarta, quinta, quando você for ver, já tem uma galera ali dançando junto. Então aquele primeiro cara que ele estava dançando, ele deixou de ser um bobo para ser um líder de movimento. Olha como é instinto isso no nosso cérebro. Tem até outro experimento também, que é um cara no elevador e começa a entrar outras pessoas nesse elevador. E essa pessoa primeira que estava lá, ela estava assim, de frente para o elevador, e os figurantes que vieram entrar depois no elevador, eles estavam entrando no elevador e ficando de lado. Aí essa pessoa que estava de frente, ela percebeu aquilo lá e começou a ficar de lado também. De forma assim, pô, se as pessoas estão fazendo, eu preciso fazer também. Isso que é você liderar o movimento. Quando é um movimento muito forte, nesse caso, que eram mais pessoas fazendo aquele movimento, essa única pessoa começou a fazer aquele movimento também. Porque ela começou a acreditar que aquilo lá era o certo. Então, dá pra pesquisar muito aí, tá? Isso aqui é embasado cientificamente que funciona desse jeito. E quando você domina essa comunicação, o seu jogo muda de forma drástica, de forma gigante. Então você começa a doutrinar as pessoas. Depois, a gente tem o quê? Que eu comentei, né? O posicionamento de feirante. O que é o posicionamento de feirante? É aquele cara que ele só vende, ele quer vender a qualquer custo. Olha, compra de mim, olha como eu sou legal, olha como o meu produto tem esse benefício aqui, XYZ. Olha, por favor, compra, olha como é diferente, o meu atendimento é personalizado, meu atendimento é único, compre, compre, compre. Isso aqui é muito chato. Agora eu tô com a agenda aberta, hein? Se inscreva aqui, por favor. É chato, ele só vende, vende, vende e não tem nada ali. É apenas um Instagram de venda que todo mundo acha chato de seguir. Então, também muito paia esse posicionamento. E a gente tem o posicionamento de líder, que é o cara que doutrina, que atrai pessoas aí para sua tribo e trabalha de forma estratégica, né? Ele não tem esse posicionamento mais de empresa, de marca e de comunidade, igual a gente falou aqui. Ele está usando a rede social dele para pregar algo maior, da mesma forma que Jesus Cristo só falava dessa causa maior. Então, na internet, a gente vai falar dessa causa também de forma estratégica, que a gente vai ver aqui nas aulas também de linha editorial. Como que você vai trabalhar esse conteúdo de forma estratégica? Então, esse é o posicionamento do líder. É aquele que ele é um líder, o cara que dá voz para o seu movimento. Ele é um cara que vai liderar essa massa, esse grupo de pessoas. Então, na próxima aula a gente vai ver os detalhes aqui. Mas, de forma bem resumida, sempre se comunicar como um líder de movimento, que eu vou te ensinar agora como que você vai criar esse discurso. Aqui, trazendo todo o embasamento para você e trazendo o único posicionamento que você deve ter para o seu movimento. Beleza? De forma bem prática, tem muito contexto por trás disso daqui, mas eu quero que você
aprenda o mínimo disso aqui para você já praticar. Não quero ser um professor aqui para vocês. Eu quero que vocês apliquem isso aqui e tenham resultado. Se vocês tiverem curiosidade de como todo esse contexto funciona, eu posso falar para vocês. Mas eu estou preocupado aqui mesmo com a prática. Então, se posicione como líder, crie o seu movimento, o seu discurso, que eu vou te mostrar agora, que com certeza você vai ter muito resultado aí, aplicando todos esses princípios, beleza? Então, te vejo, até a próxima aula. Tamo junto, vamos, que o mundão é nosso.